Olá pessoal, beleza? Pessoal, preparei esse material aqui para que a gente possa estar dando continuidade aos nossos conteúdos, né, nas atividades de programação 2 e na verdade é uma espécie de revisão daquilo que já tínhamos visto presencialmente, né. Todo esse material ele se encontra na apostila base de vocês, na unidade 2, capítulo 1. Bem, e o conteúdo abordado foi a leitura do teclado e construção de classes e objetos, né, que é a programação que a gente está vendo, né, durante o ano de 2020, que é a programação Java. Bem, vimos que todos os programas em Java possuem 4 elementos básicos, que são eles os pacotes, classes, variáveis e métodos, né? Com esses 4 elementos básicos, já podemos construir um programazinho básico, né? Bem, os pacotes, né? Sempre começamos pelos pacotes, né? Que é onde tem a classezinha import java.util, né? Que na realidade é uma espécie de biblioteca, né? Em seguida temos as classes, né? E através das classes, dentro dessas classes temos as nossas variáveis e os métodos, né? Dependendo da questão que vai ser utilizada, né? Você vai definir uma classe e a partir dessa classe você vai verificar quais são as possíveis variáveis e dentro dessas variáveis os métodos a serem utilizados. Basta a gente seguir esses 4 elementos básicos que a gente consegue desenvolver um programazinho básico em Java. Bom, temos aí um exemplozinho de um programa em Java, né? Dentro desse programa, né, programazinho simples, que basta o aluno informar 2 notas de um aluno, né, e através dessas 2 notas ele obter uma média. Claro que isso vai ser um exemplo, poderia ser 8 notas ou 4 notas bimestrais e a partir daí a gente tirar a nossa média. Bem, mas vamos lá no que importa, né? Vemos aí que temos aí os 4 elementos básicos que a gente falamos anteriormente, né? Que foram os pacotes, com o nomezinho do exemplo que você vai dar, a classezinha import javautil.scanner, né? E a classezinha com o nome que foi pesquisado, né, e desenvolvido por vocês mesmos, né? Dentro desse exemplo aí, né, declaramos alguns tipos de variáveis, né? No caso aí colocamos uma média do tipo float, né? Fizemos a impressão, né, das mensagens, né, através do systemout.println, né, onde eu pedi para inserir digite a primeira nota, digite a segunda nota. Através dessas 2 mensagens, né, colocamos a nossa entrada do tipo next.float, né, e através das mensagens colocadas por vocês, né, calculamos a média, que foi a soma das 2 notas dividido por 2, e finalizamos aí com o systemout.println, né, para poder aparecer a mensagem na nossa tela, né, com o resultado esperado de acordo com as notas desse aluno, né. A média das notas é seguido de mais média, onde ele vai buscar a média através das notas que foram inseridas dentro do programa. Pois bem, construindo classes, né? A gente tem que lembrar sempre dessa diferença entre classes e objetos, né? São dois pontos fundamentais, né? Classes são os moldes para a criação de objetos, ou seja, são modelos que utilizaremos para poder criar um objeto, né? E através desse modelo, né, ele definirá as características, né, os atributos, né, e os comportamentos, que são os métodos, né, de grupos de objetos que serão criados com base nesse modelo. Para clarear melhor, a gente tem um pequeno exemplo, né,
Vamos considerar um contexto de uma escola que precisa de um sistema para registrar alunos, professores, disciplinas e turmas. Então, identifique pelo menos 3 classes desse contexto. Para cada classe identificada, identifiquem pelo menos 4 atributos, né? Então, vocês vão retirar 3 classes, né? A gente nota, né, que dentro da questão possui mais de três classes, né? Alunos, professores, disciplinas e turmas. Então, a gente pode tirar 3 classes dentro desse contexto e para cada classe identificada, identifique pelo menos 4 atributos de cada classe. Por exemplo, se pegarmos a classe alunos, quais seriam os atributos, né? Os atributos, né, como a gente viu anteriormente, né, eles são os referenciados pela classe, né? No caso aí, alunos, teríamos como os principais atributos, N atributos, né? Por exemplo, matrícula do aluno, nome do aluno, endereço do aluno, CPF, RG, enfim. Do mesmo processo, vocês poderiam ver as outras classes e tirar os seus próprios atributos. Considerando a classe aluno com os atributos matrícula, nome, endereço e idade, o código inicial obtido é o seguinte, né? Tiramos aí a classe aluno, né, e colocamos aí os seus atributos seguidos, né, de suas variáveis. Vemos aí que matrícula, nome, endereço é do tipo string, porque pode ser utilizado tanto letras, palavras como números. E o atributo idade, né, que ele classificou aí como do tipo int, ou seja, essa idade só pode aceitar números inteiros. No caso de números reais, você poderia ter declarado ela como do tipo float ou tipo double, né? Algumas regras. Não devemos esquecer algumas regrinhas básicas dentro da programação Java, né? Ao declarar uma característica, atributo, precisamos informar o tipo de dados dessa característica, o nome da característica, seguido por um ponto e vírgula. Nunca esquecer desse ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma regra da linguagem Java que precisa ser respeitada, além de uma outra série de regras que também existem dentro da programação, mas essa é a mais básica de todas, porque toda linha de comando geralmente vem acompanhado no final de um ponto e vírgula. Agora vamos adicionar um comportamento para essas classes. Os primeiros comportamentos que iremos adicionar são os métodos utilizados para ler e escrever, né, os valores dos atributos. Esses métodos, né, são chamados de get e set. Get, ler, set, escrever. Considere que no contexto apresentado temos a classe aluno e que essa classe possui como característica o nome do aluno, que é um atributo do tipo string. Acabamos de ver isso anteriormente. Definiremos um par de métodos do tipo getSet para atribuir nome. Lembre-se que os métodos correspondem às ações da classe, onde efetivamente serão colocadas as instruções do programa, dando vida às classes. Então, temos aí um exemplo, né, da classe aluno, como vimos aí, os atributos matrícula, nome, endereço, idade, com seus respectivos tipos de variáveis, né, tipos de dados, né. Temos aí as nossas palavras reservadas, né. No caso aí, a palavra reservada void, acompanhado do seu nome do método, no caso aí foi o set, né, e que é o método escrever, né, void set nome string aluno, ts.nome igual a n aluno. Aí são alguns parâmetros, né, do tipo nome, né, do parâmetro. E temos aí o método de leitura finalizando, que foi o método get, né, string get nome, return nome. Então a gente tem aí uma construção de uma classe, né, aluno, né, onde ele escreveu e leu, né, o nome do aluno.
caso a gente coloque mais na frente, para você fazer a leitura de um nome de uma pessoa, pode utilizar como base esse pequeno exemplo, né, aí demonstrado. Bom, para finalizar, temos aí um exercício, né, que eu vou marcar uma data específica para que vocês possam fazer. Vou colocar também um link para quem não tem um programazinho NetBeans em casa, que possa instalar, né? E para quem também não tem um computador em casa ou não tem acesso, né? Você pode também estar fazendo no seu caderno para que posteriormente seja aplicado dentro do programa NetBeans, né? Então, o exemplo, né, ele consiste em criar, né, duas classes, né? Uma classe chamada veículos e uma outra veículos test drive, né? Então, temos dois pontos aí dentro dessa atividade aí. Na classe veículos, devem conter, né, a cor, marca, modelo, número de passageiro, quantidade de litros. Né? Vocês podem denominar esse nome aí como vocês queiram lá dentro do seu programa. Né? Nesta classe deve ser aplicado os métodos, né? Não sei se chamam-se de método, né? Get e set. Deve haver um construtor, um inicializador, todos os atributos, mostrar a quantidade de litros e quanto ele abastece. Então vocês vão criar, né, como vimos no exemplo anterior, com o método get e set, né, dentro dessa classe aí, com esses principais atributos mostrados aí na questão, né. Na classe veículos test drive deve conter dois tipos de veículos, né. O primeiro é branco, né, da marca Volks, do tipo Fox, com 5 passageiros, né, e 0 de combustível, e o segundo azul da marca GM, tipo Spin, né, tem 7 passageiros, né, e 0 de combustível, né. O veículo número 1 deve abastecer 30 litros e mostrá-los. O veículo número 2 deve abastecer 40 litros e mostrá-los. Então vocês vão montar essas duas classes, né, implementar elas, fazer o teste no NetBeans, né. Ah, professor, não consegui fazer. Tente, faça o que você conseguiu entender com o exemplo, né, e exemplos que a gente tivemos nas aulas presenciais, né. Sempre eu falo para vocês, pessoal, toda vez que fizerem exemplos lá no laboratório ou em casa, sempre procurem colocar no pendrive e armazenar. Eu observo que muitos alunos não dão importância, né, para vocês guardarem as atividades. E quem trabalha com programação tem que estar atento a essas questões. Pois bem. Então, vou passar para vocês algumas atividades extras. Colocarei também o cronograma, né, de datas para que vocês possam me enviar tanto o arquivo como o arquivo em Java ou então digitalizado, enfim. Vocês vão elaborar as questões pedidas, tanto essa que vocês acabaram de ver agora, como outras questões. E dentro desse período, dessa situação que a gente se encontra, né, a gente vai se falando através dos grupos, né, utilizado pela escola, né, que a escola disponibilizou, né, através da coordenação e gestão, né, para que possamos ter uma maior interação. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, né, postem lá no grupozinho lá e a gente vai vendo, né, o que a gente pode estar fazendo com as outras. Então, até mais, né, e vou passar o link para vocês.